Olá, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda ao canal Pílulas Taromânticas. Eu sou a Teca e faço minhas leituras com base no tarô mitológico. E como é que funciona a dinâmica aqui no canal? Bom, primeiro você deve se concentrar bem na sua pergunta. Depois, vai até a playlist de vídeos do canal e escolha um dos vídeos. Assista ao vídeo que você escolheu e faça a interpretação de acordo com a sua pergunta. Tenho certeza que você receberá o conselho necessário para o seu momento. Por isso, não importa o dia em que este vídeo foi gravado e muito menos quando você irá assisti-lo. Se você chegou até aqui, acredite, isso não foi por acaso. Lembre-se que coincidências não existem. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então ao canal mais uma vez. Temos aqui o deck já devidamente embaralhado. Nós vamos fazer o corte para a escolha de 3 cartas. A primeira carta será relacionada à energia do momento. A segunda carta, um desafio a ser enfrentado. E a terceira carta será um conselho, tá? Para este seu momento, ok? Então vamos lá tirar a primeira carta. Muito bem, temos aqui a figura do Rei de Copas, Orfeu, aquele curador ferido. Então, Rei de Copas, todo naipe de copas, pessoal, ele está sempre relacionado a questões emocionais, a questões afetivas, a tudo que fala ao coração. A figura do Rei de Copas, como eu disse no começo, está relacionada a Orfeu, que é uma história bastante triste, digamos assim, em termos românticos, porque ele não confia no amor e por causa disso ele acaba perdendo Eurídice. Ele teve a chance de recuperar a mulher amada porque ela havia morrido, ele consegue descer ao Hades, que é o mundo dos mortos dentro da mitologia grega. Ele consegue ir ao mundo dos mortos para resgatar Eurídice, mas no momento da volta ao mundo dos vivos, ele infringe uma regra imposta, que ele não poderia olhar para trás. Muito semelhante a uma das histórias bíblicas, inclusive. E neste momento, porque ele não confia, ele olha para trás para ver se Eurídice estava acompanhando. E no momento que ele olha, ela se perde para sempre no mundo dos mortos. Então Orfeu ele traz muito essa questão de não confiar no amor, de não confiar naquilo que você sente de verdade. Não que ele desconfiasse do amor de Eurídice, mas ele não tinha confiança, a confiança que deve ser nata a qualquer pessoa, porque por meio da confiança que a gente avança em qualquer campo da nossa vida, seja emocional, seja material, seja espiritual. Nós temos que ter fé. Então Orfeu ele traz muito essa questão de você confiar nas coisas do coração. Orfeu é conhecido como aquele que conhece as dores, mas ele mesmo não se cura, porque a dor de ter perdido Eurídice o acompanhou até o final de sua vida, né? Então uma dor muito... E ele perdeu esse amor justamente porque não confiou. Então, meus queridos, então a energia desse teu momento aqui está dizendo isso, para você confiar naquilo que você sente. Porque o Rei de Copas, aliás, toda figura de rei, quando aparece numa tiragem, é sempre uma certeza, é sempre algo que de fato vai acontecer, ok? Como é uma figura da corte, né? No tarô nós temos o pajem, o cavaleiro, a rainha e o Rei de Copas. Como é uma figura da corte, então nós podemos interpretar de maneiras diferentes. Então, como esta leitura é para muitas pessoas, eu peço que você avalie de acordo com a sua situação. Então, a energia é essa, como eu falei antes, de confiar nas questões do coração, nas questões do amor, confiar nas questões emocionais, tá? Mas também pode ser a entrada de uma figura masculina em sua vida, ok? Um homem mais velho, porque um rei é sempre uma pessoa mais velha, tá? Então pode ser um homem mais velho que traga essas questões afetivas para a sua vida nesse momento, mas também pode ser relativo a alguma característica sua, tá? Porque as cartas da corte têm disso também, elas podem representar uma pessoa que chega à sua vida que traga essas características,
maturidade, confiança, fé, amorosidade, mas também pode ser um sinal de que você também deva observar essas características em você mesmo. Até que ponto você tem esta confiança, né? Até que ponto você não está sofrendo pela dor do outro, né? Porque o Orfeu é um rei que sofre, né? E sofre por causa do ocorrido com a Eurídice, tá? Então avalie muito bem qual que é a questão envolvida no seu momento, ok? Muito bem, meus queridos, vamos ver então qual que é o desafio para este momento. Então o desafio vem na questão do 4 de ouros, olha só. Número 4 é sempre um número de estabilidade. É interessante observar que todos os reis no tarô, eles são desdobramentos da carta do imperador, que é um arcano maior e que também é número 4. Olha só que interessante. Então, de alguma forma, o número 4 também ressoa nesta figura de copas, porque é um rei, tá? O 4 de ouros, então o 4 tem essa questão da estabilidade. Como aqui aparece a questão de ouros, então nós devemos pensar em questões relacionadas ao mundo material. Pode ser dinheiro, pode ser o seu lar, a sua moradia e pode ser o corpo físico nosso também. Então tudo que é relacionado ao mundo concreto, ao mundo material, vem representado pelo naipe de ouros. Dentro do tarô mitológico, o naipe de ouros é representado pela história de Dédalo. Dédalo era um homem extremamente engenhoso, muito habilidoso. Se vocês já ouviram falar do Labirinto de Creta com o Minotauro, que é uma história bem interessante dentro da mitologia grega, você vai associar a construção deste labirinto ao Dédalo, porque de acordo com a história dentro da mitologia, foi Dédalo que construiu o labirinto de Creta, que tinha o Minotauro. Então, por causa dessas habilidades de engenharia que ele tinha, ele ficou muito famoso e ganhou dinheiro com isso, ok? Então, aqui nós temos um momento de estabilidade do Dédalo, que ele já tinha, né? Então a gente vê que ele tem o seu dinheiro, ele tem o seu reconhecimento, mas ele se sente ameaçado por outra pessoa, uma pessoa muito jovem, que parece ser tão habilidosa ou mais do que ele. E então, por causa disso, o 4 de ouros é conhecido dentro do tarô como a carta do Sovina, porque você veja aqui que o Dédalo ele está agarrado com os pentáculos, né? Ele está agarrado com o ouro. Então, dá muita conotação de você não querer dividir, de você não querer compartilhar. É a carta do Sovina mesmo, né? É meu, é meu, é meu e eu não divido com ninguém. O que eu tenho, eu não divido. E esta é uma carta do desafio que vem para você. Veja que você escolheu aqui, essa energia do momento veio na figura do Rei de Copas, que é uma carta extremamente afetiva, amorosa. O desafio vem exatamente isso. Qual que é o apego que você está tendo neste momento? Será que é um apego a alguma pessoa que você já conheceu em outro momento da sua vida? Será que é algum apego material que você não quer deixar para trás para de repente viver esta vibração da confiança? Porque para você poder desapegar de algo, você tem que confiar. Você tem que confiar que esta sua escolha é realmente do coração. Às vezes nós temos que fazer escolhas na vida que não necessariamente devem ser mensuradas unicamente pelas questões materiais. Há de se pensar também se isto aqui, ao apego que você tem, de alguma forma não está interferindo nesta falta de fé ou nesta necessidade de confiar, né? Nesta amorosidade que vem no Rei de Copas. E isso vem como desafio. Então reveja bem a situação do momento, veja se você não está de fato aí com um apego desnecessário, tá? Então veja bem isso, porque isso vai ser um desafio para você. Vamos ver qual que é o conselho final. Olha só, então, o conselho final aqui, gente, veio na questão do 4 de espadas. No tarô mitológico, o naipe de espadas vem representada por Orestes,
E Orestes tem uma missão muito difícil, porque ele deve vingar a morte de seu pai, né? Dentro da sociedade da qual ele pertencia, quando o pai era assassinado, era dever do filho homem vingar a morte do pai. Só que no caso do Orestes, o assassino de seu pai foi a sua mãe. Então, e ele fica numa situação extremamente delicada, porque ele deve cumprir o seu papel enquanto homem, mas ao mesmo tempo ele vai infringir outra regra muito grave e ele vai ter que arcar com essas consequências. Então aqui o 4 de espadas, e olha só que interessante, um 4 de ouros e um 4 de espadas, né? Pensando que o rei de copas também ressoa com a figura do imperador, que é o 4 de espadas. Então, o 4, como eu disse antes, é um número de estabilidade, mas aqui neste momento aqui do 4 de espadas, nós temos que pensar que espadas está muito relacionado a questões mentais, ao pensamento. E aqui é o momento na trajetória do Orestes onde ele para pensar. Essa aqui geralmente a gente associa esta carta como a pausa do guerreiro, ou seja, você tem algo a fazer, mas você para neste momento para refletir, para pensar sobre qual o próximo passo a ser tomado. Então veja, meus queridos, aqui existe um apego, o desafio de vocês é reavaliar que apego é esse, porque há de se ter fé, mas para isso é preciso um momento de recolhimento e avaliar todas as possibilidades, ok? Então, meus queridos, era isso que eu tinha para este vídeo. Se você gostou desta leitura, eu espero que de alguma forma ela tenha tocado o seu coração. Gostaria muito que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal para ficar por dentro das novas postagens que eu ainda farei. Se você preferir ou gostar ou quiser uma leitura mais individual, é só você entrar em contato comigo. Na descrição do canal você encontra meu e-mail de contato. Muita paz, muito amor e muita luz para você.